Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou falar sobre o Pentecoste. O Pentecoste é uma festa judaica que se comemorava 50 dias após a Páscoa. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, buscando encontrar todos os seus discípulos, reunindo a todos. Ele foi para Emaús, para outros lugares, e quando ele se reuniu com seus discípulos, antes de subir aos céus, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles já estavam, porque o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que eu volte, para que do alto vos sejais revestido de poder. Então, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E agora aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, e cumprindo-se o dia da festa da colheita. O dia de Pentecoste é a celebração mais importante do calendário cristão. Do cristianismo, é cimentada como o dia da descida do Espírito Santo, dando tons de línguas. Mas assim, vamos entender o que é realmente o dom de línguas. Veja bem, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém habitavam ali judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquela cena ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, na verdade, eles falavam as línguas de todas as nações, ou seja, eles pregavam o Evangelho, eles oravam juntos, unanimemente, no mesmo propósito, porque todas as almas se reuniram naquele lugar, porque ali havia uma festa, e em festa estão todos unidos. Falar em festa, vamos falar de uma festa onde faltou alegria, quando Jesus transformou água em vinho. Ali começou o ministério do Espírito Santo, começou o ministério de Jesus, quando Maria disse: faça o que o Mestre mandar. E como eles foram obedientes, ficaram em Jerusalém, quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que eu volte, para que do alto vos sejais revestido de poder, porque é uma responsabilidade falar em outro idioma se você não ter o conhecimento. É uma verdade. Agora, tem outras maneiras que nós muitas vezes não tentamos entender. Como pode nós falar línguas que nós não conhecemos, como seria línguas estranhas ou língua dos anjos? Na verdade, falar as línguas estranhas é como se você falasse com uma pessoa que você não conhece, de outro país, e aquela pessoa entender perfeitamente o seu idioma. Existe outro nível também de falar em línguas. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, não isentando os dons do Espírito Santo, porque você não conhece a língua de Deus, mas você pode falar com Ele. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, na sua mente você fala com Deus de uma forma a qual você sabe qual é o idioma que Deus fala com você. Qual seria o jeito que Jesus falava com seus discípulos, no hebraico, no grego, no judaico, no aramaico? Então, amados, falar em línguas estranhas é uma maneira de você falar e as pessoas te entender. Se você fala com Deus em outro idioma, é você e Deus, e o seu espírito ora bem, porque você está falando com o dono da palavra. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles ficaram em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos do poder, e eles estavam concordadamente com o que eles falavam. Só que a cada um era lhe dado a porção na sua própria língua. Ou seja, todos pasmaram e maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus como esses são, como eles estão falando?
Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos de Medo, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto da Ásia. Amados irmãos, o Espírito Santo não é um espírito de confusão. Ele vai falar com você da forma daquele que te entende. Se você fala uma língua que o povo não entende, mas Deus ele entende a sua língua, então você está falando diretamente com o próprio Deus, na sua intimidade com Ele. Então, irmãos, não duvidamos desses dons. Você vai falar com aquela pessoa de outra nação no mesmo idioma dela. Você vai falar com Deus no mesmo sentido do Espírito Santo, e o Senhor te entende as tuas línguas. Ainda que quem está à sua volta não sabe, não entende o que você está falando. Mas quando você for falar para uma igreja, fale uma língua que a igreja entenda. Você não precisa falar em língua se você está no seu país, mas se você falar com o seu Deus, fale da maneira que Ele ouve e Ele te entende. E mesmo que você não entenda, o Espírito fala dentro de vós, porque o Senhor sonda o nosso coração. E a festa adotada no cristianismo e no judaico, segundo lugar, Pentecoste, vem da língua grega. São 50 dias depois, a saber, a festa da Páscoa. 40 dias após a Páscoa, e a festa era a festa da semana, a festa da colheita e a festa da primícia. Então a prioridade é você entender o que é de Deus para você. Aprenda a falar com Deus. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens e eu não tiver amor, eu nada seria. E quem pode dizer a língua dos anjos, a língua dos homens, se nós não tivermos amor? Porque nós falamos com Deus e a língua do Senhor nos entende, porque nós falamos no idioma de Jerusalém, no idioma ao qual o nosso Senhor nasceu. Então, fique com essa palavra ricamente em vosso coração e entenda, você nasceu para falar com Deus e fale com Ele. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, eu tenho também uma referência sobre este assunto. É muito importante você entender o que é o dom de línguas. Você não precisa, dentro das igrejas, ficar falando se você não sentir de falar. Não interprete aquilo que você não sabe interpretar. Se você falar em línguas, interprete o que você fala, para que a igreja seja edificada pelo poder da palavra. Amados irmãos, os dons do Espírito Santo, acerca dos dons espirituais, não quero que vos sejais ignorantes, mas vai bem sabeis que eres gentios levado a ídolos mudos conforme era guiado. Então, amado, portanto, o que vos fazer compreender é que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que Jesus é maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo mesmo Espírito. Então, amados, se o Espírito Santo está em vós, se comunica com Deus da forma que o agrada. Se o teu coração está bom, falando em línguas estranhas, fale com o teu Deus. Se você não fala línguas estranhas, você não precisa falar línguas estranhas para a igreja, porque até muitos não vão entender. Então fale com o Senhor, na sua intimidade com Ele. Busque o Senhor no seu íntimo e converse com Ele da forma que você sabe que Ele está recebendo a tua oração. E se chama assim, orar em línguas. E para falar, o Senhor te prepara para falar com qualquer pessoa no idioma dela, com toda a sinceridade do Espírito. Que Deus abençoe todos poderosamente. E depois eu vou falar sobre a pregação de Paulo em Roma, 3 dias depois que Paulo convocou os principais dos judeus. Meus irmãos, há muitas coisas que precisamos aprender, mas eu vou passo a passo em Atos dos Apóstolos para que vós entendam. Hoje eu falei sobre os dons de línguas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada sei. Que Deus abençoe todos vós poderosamente. Fique com essas palavras em vosso coração e aprendais o que quer dizer o dom e o Pentecoste. Que Deus abençoe todos poderosamente. Agora eu quero só falar mais uma coisa que eu não falei, que diz assim: o Pentecoste é celebrado 50 dias após o domingo de Páscoa e ocorre 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo, quando Ele subiu aos céus. Então, amados, vamos entender muito bem o que nós falamos em nosso espírito, e quando nós falar com pessoas, falamos no idioma delas. Que Deus abençoe todos poderosamente e fique com esta palavra em vosso coração, em nome de Jesus. Amém.